Existem muitos argumentos para o arrebatamento pré-tribulação. Eu hoje trago aqui 10 para ajudar no seu estudo. Vem comigo. Olá, eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais. E eu reconheço que esses debates acerca do arrebatamento ser pré, mídia ou pós, tem gente com muito estudo, com muita profundidade. Não é exatamente a minha ideia, nem é a minha capacidade. Eu sou um estudioso curioso, alguém que leio há muito tempo, já li muitos trabalhos, formei as minhas opiniões, a minha convicção. E eu separei aqui 10 argumentos básicos, simples. A ideia não é fazer uma grande discussão, mas é trazer alguns argumentos para você que está em dúvida, ou você que já sabe o que crê, estudar. Talvez eu vou trazer algum novo, talvez vou falar algum que você já sabe, mas a ideia é que você possa marcar na sua Bíblia e você ter para a sua reflexão 10 argumentos bíblicos para o fato de que, para mim é um fato, que Jesus vai tirar a gente antes da grande tribulação. Como eu sempre digo aqui, eu não estou dizendo será assim. Quem fala assim, fuja. Mas eu digo, eu creio assim, e creio assim, entre outros tantos motivos, por esses 10 que Jesus vai nos arrebatar antes da grande tribulação. Ok? Vamos juntos então. Primeiro argumento. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Acontece a ressurreição no final da grande tribulação. Jesus acabou de voltar, ele acabou de lançar o anticristo e o falso profeta no inferno, e aí então ele vem com os seus exércitos celestiais, e aí então acontece a ressurreição dos mártires. Somente os mártires da grande tribulação ressuscitam. Toda a igreja, todos aqueles que viveram até o momento então do arrebatamento pré, que ressuscitaram e foram transformados segundo a minha maneira de ver, onde eles estão? Quando eles ressuscitam, então? Porque ali são só os mártires que ressuscitam. É interessante essa ponderação para a gente refletir quem ressuscita naquele final da grande tribulação. Segundo ponto, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a carta de Jesus à igreja de Filadélfia. Jesus diz que ele vai livrar aqueles que guardam a confissão, aqueles que estão aliançados com ele, vão ser guardados da hora da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. O grego, eu li muitos especialistas em grego, você pode na internet achar gente falando sobre isso, não é na grande tribulação, não cabe no grego na grande, mas da hora da grande tribulação, livrados da, fora, não na, dentro. É uma coisa muito importante de você, alguma consulta de grego você fazer em alguns momentos, para você ter uma convicção um pouco melhor, por causa das diferentes traduções que há da Bíblia. Terceiro ponto, a grande tribulação é chamada de a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro, o Cordeiro é o Senhor Jesus, o Cristo. Agora você imagine Jesus, o Cristo, que é o noivo, e muitos textos falam das bodas do Cordeiro que acontecem durante esse período da grande tribulação. Então o Cordeiro lançando a sua ira contra a sua noiva. Não faz sentido. A ira do Cordeiro é contra aqueles que se rebelaram contra a palavra de Deus, rejeitaram a palavra, abominaram, afrontaram o evangelho, rejeitaram a pregação. Esses vão sofrer as consequências da sua decisão. Então a ira do Cordeiro é contra esses e não contra os que são noiva, os que fazem parte com ele. Um outro texto que eu sempre gosto de lembrar, Lucas capítulo 21, versículos 36, Jesus, depois de apresentar um quadro terrível da grande tribulação, terrível mesmo, ele fala, vigiai e orai, para que sejais achados por dignos de escapar de todas estas coisas que virão e estar de pé diante do Cordeiro. Então, é escapar de todas elas, não muitas, não quase todas, não metade delas, mas de todas elas. Então, o que vigia e ora, sabe o que está acontecendo, estará preparado, será livrado de todas estas coisas que virão. Temos ainda aqui o arrebatamento da igreja, Jesus pregando, ele fala o quê? Assim como foi nos dias de Noé, e assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, veja, Noé foi retirado com a arca, dentro da arca, protegido da arca, e toda a população do mundo que ficou recebeu o juízo de Deus. Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra, conseguiu sair com as suas 2 filhas, e ele foi livrado, e todos que ficaram sofreram as consequências da ira de Deus. O arrebatamento é da mesma forma. A noiva é tirada e todos os que ficarem sofrerão as consequências do juízo do Senhor. Isso é claro pelo texto que nós lemos. Esse é o texto
que é no sermão profético do Senhor Jesus, em que ele fala sobre os dias de Noé e os dias de Ló. Essas referências eu vou colocar aqui depois nas informações do vídeo, fica mais fácil. Sexto ponto. A grande tribulação também é chamado o tempo da angústia de Jacó. A angústia de Jacó é um tempo que Israel vai sofrer as consequências de ter rejeitado o Messias. Então veja, a angústia de Jacó, ela é um tempo que não cabe a gente falar de igreja, porque está falando especificamente de Jacó. Então, quando o Senhor faz isso, ele faz por amor para que Israel se arrependa, se volte para o Senhor, reconheça então que o anticristo, já perceberam em algum momento, né, a partir da metade, não era o Messias que eles esperavam. Então, o arrependimento vem porque a temperatura subiu e o Senhor vai salvar Israel com o seu braço forte no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon. O objetivo é arrependimento de Israel. Um outro aspecto é que em Daniel 9:27 nós encontramos que na profecia das 70 semanas há uma última semana faltante, exatamente 7 anos. Então esses 7 anos eles estão separados das outras 69 semanas que já se cumpriram até a vinda do Senhor Jesus. 7 anos ficaram faltando. Quando você vai ler os textos proféticos, todos da Bíblia que falam sobre a grande tribulação, falam de 2 períodos de 3 anos e meio, 2 períodos de 42 meses, 1260 dias, todos eles apontam para 7 anos de tempo de juízo, de grande tribulação. E esse tempo, então, ele não é para a igreja, novamente, é uma outra maneira que Daniel fala de que isso aqui é para o povo da sua aliança, o povo do Senhor, o povo de Israel. A profecia é para Jerusalém e para o povo de Daniel, os judeus. Então é mais uma maneira de a gente entender que a 70ª semana da profecia de Daniel, os 7 anos são para Israel, não para a igreja. Israel e toda a população do mundo que rejeita, e para esses não há mais esperança. Para Israel, a esperança é o arrependimento no final da grande tribulação. Ainda temos o quê? Toda preparação que muitos falam aí, tem até pessoal fazendo esses planejamentos de sobrevivência na selva, sobrevivência não sei onde, estocar alimentos e fazer um monte de preparativos assim. São preparativos que não fazem o menor sentido. Vai ser um tempo de muitas nações vão ser inundadas e outros lugares vão ser totalmente queimadas, vai ter violência, vai ter um monte de agressão, vai ter um tempo sem... Como é que eu vou dizer? É um tempo que não haverá paz, não haverá tanta ordem, a não ser para quem estiver sujeito ao sistema do anticristo e receber a marca da besta. Esses vão conseguir comprar e vender. Como é que alguém imagina que vai conseguir sobreviver por 7 anos estocando alimento, ou sobrevivendo na selva, ou buscando água da chuva? Não faz sentido isso, porque na verdade não é essa a ideia. Os textos que muitos usam para fazer, fujam para os montes, isso aconteceu quando Jerusalém foi destruída, quando foi invadida a cidade por Tito e o templo foi destruído. Ali tinha que fugir para os montes e não voltar para a cidade, não voltar para casa para pegar capa nem espada. Não faz sentido comparar isso com a grande tribulação nesse tempo. Pelo menos digo, de novo, na minha maneira de crer, não tem lógica. A igreja, nono argumento, a igreja ela é perseguida por Satanás. Satanás é aquele contra quem Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja é que atua hoje, a igreja é que luta contra Satanás. Satanás persegue a igreja, Satanás levanta pessoas, levanta falsas religiões, levanta perseguições em vários lugares. Veja o que está acontecendo na Nigéria, muitos crentes foram mortos, o Império Romano fez isso na igreja primitiva. Então, sempre a perseguição contra a igreja é feita por Satanás. E não pelo Senhor Jesus. Ele permite e usa isso para expandir o Evangelho, para revelar o seu poder, para oferecer para as pessoas a oportunidade de receberem a coroa de mártires. E no final do livro de Hebreus, no capítulo 11, nós lemos que muitos dos mártires tinham a possibilidade de serem livrados antes do seu martírio, mas preferiram morrer para obter uma superior ressurreição. O Senhor transforma essa perseguição em algo glorioso. E lembre-se, ele fala que perseguiram a mim, vão perseguir também a vocês. Um servo não é maior do que o seu senhor. Então, a perseguição que haverá na grande tribulação é o Cordeiro abrindo os selos e trazendo juízo contra a humanidade. E o Cordeiro não vai trazer tribulação, não vai trazer opressão, não vai trazer destruição, aflições contra a sua noiva. A noiva estará nos céus
para as bodas do Cordeiro. E aqui eu entro exatamente no meu 10º argumento. Uma festa de casamento para o povo judeu dura 7 dias, uma semana. A semana de anos, os 7 anos da grande tribulação, são exatamente o período de tempo para as bodas do Cordeiro, em que o Senhor Jesus desposa a sua noiva e também enquanto estabelece o juízo sobre a terra. Esses são 10 argumentos que eu poderia aprofundar mais, mas eu quis fazer um vídeo rápido, dá para a gente abrir livros e tudo mais, eu fiz até anotações aqui para não esquecer nada, não é tão fácil apresentar os 10 de uma maneira mais simples. Veja, estude a Bíblia, confie no Senhor, creia no arrebatamento pré, espere no Senhor. Se ele não for pré, o pior que vai acontecer é que nós vamos ficar aqui um pouco a mais, não perdemos a salvação, não aconteceu nada, não há contraindicações. Espere no Senhor. De minha parte agora, creia que Ele vai nos livrar antes de tudo isso. Ele vai nos livrar de todas essas coisas que virão, mas Ele nos diz para fazer o quê? Vigiar e orar, estar atentos, saber o que cremos. Para nós, neste caso, Ele não vem como um ladrão à noite. Deus abençoe, faça seus estudos, acompanhe os vídeos do canal.